debates sobre crise política e econômica permearam as apresentações no segundo dia do 6º Seminário do Fisco Paranaense. As atividades do dia começaram com o ator, músico e diretor Richard Rebelo, que, por meio de uma ação lúdica e humorística, trouxe ao público questões diversas da atualidade. De uns 10 anos para cá, eu tenho trabalhado dentro de empresas e de eventos corporativos, no sentido de deixar ele mais maleável, entendeu? E trabalhar com outro tipo de inteligência, uma inteligência emocional. Então, esse movimento eu acho muito importante quando você traz assuntos, assim, às vezes assuntos que são assuntos muito técnicos, às vezes assuntos que são assuntos críticos para aquele grupo. Dando sequência às atividades da manhã, Creomar Lima Carvalho de Souza promoveu uma discussão sobre democracia e transparência em um ambiente de crise política. Basicamente, a palestra está versada em 3 eixos, né? Democracia, transparência e crise. Em um primeiro momento, entregar as definições, isso quer dizer, uma definição mínima de democracia, uma definição mínima de transparência, e a partir daí, com o conhecimento dessas 2 definições, entender como esses 2 vetores são influenciados pela crise política que a gente vive hoje, e nesse aspecto a gente vai se debruçar um pouco sobre as causas da crise, as causas de curto, de médio e de longo prazo da crise, e tentar estabelecer não só um entendimento de quais são as perspectivas futuras, isso quer dizer, se a crise tem uma solução aparente ou não, e trazer isso para a realidade dos servidores que vão estar assistindo o evento. Abrindo as atividades do período da tarde, o palestrante Nildo Ourix abordou a natureza política e econômica da crise brasileira. Bem, essa é uma crise que é uma crise do sistema político no seu conjunto, portanto não é uma crise só da moral, da corrupção, é uma crise do sistema político de representação até hoje e que só poderá ser superado quando as grandes maiorias populares entrarem em cena. E quando a política não for reduzida a mero jogo eleitoral e a passividade de milhões. Quando milhões entrarem na política, colocando os seus interesses claramente, a democracia no Brasil poderá ter algum sentido para nós e poderá renovar a vida política brasileira. Caso contrário, não. E para encerrar as discussões do dia, o colunista da Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, comentou as questões éticas contemporâneas e sua relação com a política brasileira. Então, a minha ideia é discutir um pouco o ethos do brasileiro como um ethos de dependência, pouca autonomia, sempre esperando alguma coisa do Estado. E como aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem uma ética um pouco mais ligada ao trabalho, ao esforço. E aí essa relação de dependência com o Estado muitas vezes acaba fazendo com que você queira que o Estado se sustente. E aí no final você tem de um lado uma população dependente, de pouca autonomia econômica, e por outro lado um uso do Estado que é extremamente corrupto. Na perspectiva do Sindafep e do público em geral, as atividades do segundo dia do seminário cumpriram o objetivo de discutir com afinco os temas contemporâneos para a categoria fiscal. Esse segundo dia do evento, já assim como no dia de ontem, que a palestra foi muito bem recebida pelos participantes, a gente pensou em palestras que trouxessem para a discussão temas que são muito atuais. E nós entendemos que, muito embora as palestras, de alguma forma, o posicionamento dos palestrantes se contrapõe em algumas questões, mas que elas trazem a reflexão. Isso que é importante, as pessoas refletirem, e com isso a gente constrói, então, como categoria, a nossa participação futura na solução dessas crises. Nós temos que participar como categoria também na solução dessas crises. A minha avaliação do seminário, eu quero mais uma vez cumprimentar toda a diretoria do Sindafep, os colegas da Escola de Administração Tributária. As palestras são muito bem selecionadas e é a minha 6ª participação. Faço questão sempre de comparecer e tenho certeza que continuaremos com o mesmo alto nível de palestrantes.